Olá, mamães! Olá, papais, profissionais, babás, enfermeiras e todas as profissionais e os profissionais que acompanham a gente. Estamos aqui para mais um lindo episódio do nosso podcast O Mundo das Babás. E eu aqui de novo com Débora. Tudo bem? Bom, Bia, tudo bom. E você? Tudo jóia também. Tudo bom. E o que nós vamos falar hoje, Débora? Hoje a gente vai falar. Eu coloquei a almofada no lugar errado aqui, né? Você vê que eu já Você tô quer pronta se para movimentar? entrevistar. Eu já tô pronta para entrevistar hoje. Tá. Porque o tema você sabe que eu gosto, né? É um tema todo seu e eu tenho dúvida se eu vou participar desse podcast Eu hoje. vou autorizar e ele também, que você participe. Ótimo, eu agradeço. Já A tô gente, aqui, ó. a gente vai falar hoje sobre música. A gente aqui nesse mundo das babás, Bia, é tão gostoso a gente falar desse tema porque a gente sabe da importância não só para as crianças, para os bebês, mas para os pais, para as babás, porque eu acredito que é num todo, né? A música, ela faz parte da vida de todo mundo. Aquele que, claro, que gosta, né? Eu sou suspeita. E Você será também que gosta, né? Eu adoro música e eu tenho certeza que essa pessoa que a gente trouxe hoje Sim, também adora música. Se você puder já já apresentá-lo, vou apresentar. eu estou muito ansiosa pelo nosso bate-papo. É, porque hoje. daí a gente já deixa bastante tempo para ele responder aqui as nossas perguntas. A gente está falando hoje com o Cristiano Rodrigues. Ele é músico, só que ele atua só há 25 anos nessa área de musicalização para crianças. Ele é professor, pianista, cantor. Então, a gente vai falar só um pouquinho do currículo dele, né? Sim, Da porque bio ele vai, do Instagram. ele vai complementar bastante aqui Com pra gente. certeza. Porque tem uma história muito linda com a música e principalmente, pelo que ele já estava me contando nos bastidores, uma história linda com criança. E é esse o ponto que a gente vai mais conversar hoje, porque eu tenho certeza que você é profissional, que cuida de criança, e você, mamãe, que está gestante, também vai aproveitar muito do conhecimento e da competência do Cris, que veio aqui falar pra gente tudo sobre o incentivo e o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, Por com meio o da apoio música. da música. É isso, vamos falar de todos os benefícios. E muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem no decorrer da nossa vida, que a gente, né, vive nessa área da educação e a gente aprende tanto, acho que a gente aprende mais do que ensina. E esse compartilhamento faz toda a diferença na nossa história, porque traz muitas memórias, marca a nossa vida, né? De uma forma muito positiva, de uma maneira muito boa. E são histórias muito bacanas que a gente tem aqui. E espero poder passar para a galera que está em casa aí assistindo a gente no carro, no celular, seja onde for, um pouco dessa experiência musical. Muito obrigada pela presença, Cris. Vocês já viram, né? A energia dele, só de falar de música, o quanto que brilha os olhos, o quanto que o ambiente nosso já fica energizado da forma como o Cris fala. Vamos então partir para as perguntas dessa? E Quer não dá começar? pra, já falando aqui, né? Não dá para trabalhar com criança sem essa energia, né? É isso. Como que é a exato. sala de aula aí com crianças? Assim, eu acho que um critério, né, sabe, uma coisa que realmente o educador ele tem que ter, principalmente pelo público que ele trabalha, que é com a criança, no caso aqui, ele tem que ter uma energia boa. Ele tem que ter, primeiro que ele tem que ter paixão. Acho que é algo que tem que realmente exalar na pessoa, no olhar, nas palavras, é a paixão por aquilo que ele está fazendo. A paixão pelas crianças. Realmente demonstrar, porque a criança sente isso. A criança, ela nota quando realmente aquele pro chega e fala: e aí, galera, chegamos! E vamos lá e tal. E vamos bater, e vamos pular, e vamos dançar, e vamos tocar, cantar. Então, isso é muito legal. Porque a criança é isso. Então, qual é o grande segredo? Eu pensar como uma criança. É mais ou menos assim, um adulto ou uma criança no corpo de um adulto. Entendem? Então, se eu penso que eu sou uma criança no corpo de um adulto, logo eu vou ter um comportamento muito próximo do que elas têm. Então, claro que são consciências diferentes e tudo mais, porém, acho que o envolvimento que se deve ter é exatamente esse. A entrega, ela tem que ser dessa maneira. Perfeito. Sabe? Porque é uma troca de energia. Então, se você chega, oi, gente, tudo bem? Aí, não. E aí, galera, cadê o sorriso do Pro? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Ah, assim que eu gosto. Então, isso eles sentem.
E faz toda a diferença na sua aula. E quando a gente está falando de babás que cuidam de criança que não está dentro de uma sala de aula, Cris. Então, só para também situar as profissionais que estão cuidando das crianças e podem incentivar e ajudar muito no desenvolvimento infantil através da música. Qual a dica que você tem para essa profissional para que ela, não tendo já o seu dom de fazer acontecer, mas que seja uma formação, e né? nem a formação e tudo mais. Qual que é a dica que você dá, sendo ela uma profissional talvez um pouco mais reservada, ou uma profissional que não tem o dom da música, dos instrumentos musicais, por onde ela deve começar? Essa é uma pergunta muito bacana. Porque, assim, a música, antes de tudo, antes dela acontecer, ela nasce dentro de nós. A música, ela surge de dentro de nós. Então, ela não vem de um copo, ela não vem de um piano, ela vem de dentro de nós. Então, a partir do momento que a pessoa, ela se entrega, ela entende digamos assim, esse mecanismo, vamos colocar assim, se ela entende que a música parte de dentro dela, então todos nós temos temos a música e somos capazes de fazê-la. E isso, independente se é um músico ou se é uma musicista, ou se é um cantor, uma cantora, um piano, um pianista, se ele é uma pessoa que pega uma caneta e bate na mesa, ou usa o próprio corpo para fazer sons. Então eu posso fazer... Olha aqui a música surgindo. A música, ela tá dentro de nós. Então, acho que é importante, no caso da babá, ela estar aberta a isso. Ela entender o quanto é importante ela reconhecer que a música está dentro dela, buscar esse conhecimento. Ela não precisa ser uma musicista incrível, ela não precisa conhecer todas as notas, todas as harmonias, todos os acordes, ela não precisa disso, mas ela precisa se entregar. Ela precisa realmente entender que a música está dentro dela e que ela simplesmente, no fato de estalar o dedo, ela está fazendo música para o bebê. Olha que legal esse som! Oh! Uá! Uá! Tchuá! Tchuá! Uá! Então, isso é o que ela precisa, se entregar, entender. Não estou dizendo, como eu disse, não precisa ser musicista, ela não precisa ser profissional. Eu até costumo dizer, nas aulas, quando nós damos aulas para os bebês, a gente conversa com eles de forma como se eu estivesse conversando com vocês. Tá. É isso. Então, eu entendo assim. Olá, bebês. Como vocês estão? Gente, olha só o João, que roupa linda que ele está. Você viu isso, Maria? E aí, sabe, e eles estão ali, prestando atenção, ligados. Porque o bebê, ele é sensorial, ele é visual, ele é auditivo. Entende? Perfeito. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou chamando a atenção dele, eu estou trabalhando o visual, o sensorial, o auditivo dele. E esse som desperta nele a curiosidade de ficar hipnotizado e falar: tá muito legal isso. Isso tá mexendo com alguma coisa dentro de mim, não sei o que é, mas tá muito legal. E aí que tá o segredo do negócio. Perfeito. E quando você fala de bebês, começa a partir de quais os meses que a mãe deve levar, ou qual é a idade ideal que deve-se começar esse incentivo à música para o bebê? Legal. Pergunta muito bacana também essa, Bia. Estudos mostram que a partir do 5º mês de gestação, o aparelho auditivo do bebê já está formado. E logo, o que acontece? Ele já começa a ter as experiências dos sons externos. A voz do pai, da mãe, o reconhecimento dos sons que acontecem do mundo aqui do lado de fora. E logo, quando a criança tem um contato com os instrumentos musicais ou até mesmo com a música, seja o instrumento ou algum ritmo musical, ela começa a se despertar. Ou seja, o ouvido musical, uma vez que a música é a audição, a música eu ouço e reproduzo, isso mexe com a criança dentro da barriga da mãe, já ali preparando ela para o mundo externo. A sonoridade que vai acontecer aqui do lado de fora, ela já está acostumada dentro da barriga da mãe. Olha que incrível isso. Olha isso. Por
por conta do aparelho auditivo, né? Os órgãos, né? Enfim, toda a audição da criança já está toda ali definida para que ela consiga ouvir e definir todos os sons e reconhecer os sons, não só dos instrumentos, mas também da música, dos sons da voz da mãe, da voz do pai. Então, por isso que é bacana conversar com a criança dentro da barriga. Conversar, dialogar mesmo, porque exatamente ela já está ouvindo. Perfeito. Já tem essa comprovação, ou tem-se estudos mostrando que as crianças mais desenvolvidas para a música são aquelas que a mãe, durante a gestação, deu esse estímulo, Cris? Tem alguma coisa nesse sentido? Isso sim, mas o que acontece? Existem. E aí o que acontece? Quando a criança tem um contato com a música desde o ventre da mãe, isso influencia no comportamento, isso influencia na questão sensorial, neurológica, na questão de despertar habilidades e a criança poder entender os sons à sua volta, definir os sons, compreender melhor. Nós, como músicos, por exemplo, eu estou falando com você aqui agora, mas eu estou ouvindo o som do ar-condicionado, eu estou ouvindo alguém mexer no botão do mouse, eu estou ouvindo, às vezes, alguém mexer... Sabe assim? Então, a gente consegue ter essa audição 360 graus. Tá. Isso é alguma coisa, é algo que a música desperta em nós. Perfeito. Então, você cria uma sensibilidade auditiva impressionante. Por conta da música. Porque você tem que realmente, de fato, trabalhar a sua audição. E quando essa audição ela é trabalhada desde o ventre da mãe, quando a criança nasce, a partir dos 3 meses, 4, 5 meses, dá-se essa continuidade na musicalização, automaticamente a criança ela tem um desenvolvimento motor melhor, cognitivo, o social, porque ela está ali com outras crianças também, ela compreende melhor a sonoridade de cada instrumento, ela interage mais, ou seja, existe de uma certa forma um desenvolvimento na sua totalidade, desde o cognitivo, desde da questão motora, até mesmo o social da criança. Perfeito. Eu vejo... Você viu que é ela que não está deixando eu falar, né? Vou deixar você falar. Escrevam aí nos comentários se foi eu que não deixei ela falar ou se foi ela. Gente, não escreva. Mas eu vou só fazer um comentário a partir do que o Cris falou e vou deixar você fazer a próxima pergunta. Eu te perguntei isso, mas já com uma teoria interna na minha casa feita. Eu já comprovei internamente na minha casa que realmente o que você está falando faz total sentido. Eu tenho 3 filhos. Sim. E o meu mais velho, como é a primeira gestação, a gente se dedica mais no sentido de tempo, de ouvir o que os outros dizem para você fazer. Porque depois, quando você tem o segundo e o terceiro, você está envolvida com os mais velhos e realmente você não tem a mesma dedicação. Eu estou falando por mim. Não tem a mesma dedicação na gestação. E tudo que falaram para eu colocar de música durante a gestação, quando eu estou no carro, indo para o trabalho, quando eu estou em casa, deitando, indo dormir, todas as músicas eu coloquei. Eram de instrumentos, todas músicas instrumentais, todas eu coloquei. E, de fato, não sei se é o perfil, pode ser que seja o perfil do meu mais velho, mas ele é total músico. Ele vive a música. E os outros, eles são muito menos. Então, se é do perfil dele ou se foi desse incentivo que eu dei na gestação, pode ter sido dos dois. Sim. Mas realmente fez uma grande diferença. E eu vejo e eu noto em casa essa diferença real. Porque assim, a música ela tem um poder de mexer com partes do cérebro que outras atividades não têm. Então, a música ela tem um poder muito grande sobre o nosso cérebro. De despertar, até mexer com as emoções. Então, a música... No entanto que quando você ouve uma determinada música, ela é tão forte que, às vezes, ela te remete a um certo momento da sua vida. Então, a música, ela cria memórias. Perfeito. Então, a partir do momento que você trabalha isso a partir do ventre, na parte da criança, no ventre da mãe, na barriga, enfim, você começa a criar memórias. E aí, no entanto que quando você, muitas das vezes, coloca uma música, ou aquela música que o seu filho ou a sua filha ouvia quando estava dentro do ventre da mãe, ele já fica assim. Já rola uma sintonia, já rola uma... Opa, peraí, esse som eu conheço de algum lugar.
eu conheço esse som de algum lugar. Então já existe esse despertar, porque a partir desse momento você já está criando memórias. Isso é perfeito. E quando você falou, era exatamente a pergunta que eu ia jogar dele, da questão do estudo. Porque a gente vê nas escolas, e até fora, né? Quando se fala de música, não só como um estudo. Porque ele é um estudo, né? Vamos dizer que um pianista hoje, não sei se hoje ele leva 9 anos para se formar. Antes, pelo menos, era, né? Hoje está tudo tão rápido que eu acho que está, né, mais prático. Mas eu acredito que é um estudo, mas o benefício da música, ele é tão diferente para a criança e para os adultos. Mas, como você disse, tem isso, você percebe isso, que, por exemplo, a criança vai, mas ela vai iniciando como um estudo porque os pais colocaram, porque o pai e a mãe... Não, eu quero que ele seja um pianista, né? Compra um piano para criança. Criança tem, né? Nem toca ainda, já vou comprar um piano de cauda, bem caro. E aí, de repente, vai como estudo. E você percebe que a criança começa a ficar mais disciplinada, começa a ter outros benefícios. Isso que você percebe isso em sala de aula? Isso que você falou é muito importante, é bem interessante. Porque muitos pais querem se realizar no filho. Até na arte, na música, na dança, no teatro, na pintura, no esporte, enfim. Por isso que existe a musicalização infantil. Porque a musicalização infantil, na verdade, ela vai de 0 a 180 anos. Ela pode ser, eterna. Então, assim... quando você coloca uma criança de 2 anos, de 1 ano, enfim, 8 meses, por exemplo, nós temos na casa do Musicalizando hoje crianças com 6 meses de idade. Então, assim, é o trabalho feito desde, né, de piquititinho. Quando a criança chega ali nos 2, 3 anos, e aí chega por exemplo, eu gostaria que meu filho aprendesse a tocar bateria, ou violino, ou piano. Tá, pai, o que seu filho... como que a gente precisa entender por que você quer que ele toque? Ele sabe o que é um violino? Ele sabe qual é o som do violino? Ele sabe, por exemplo, como que se pega no arco do violino? O que é o violino? Não sabe. Então, vamos tentar explicar para ele. Porém, o processo da musicalização, nessa questão, ela é muito importante. Porque a criança ela não definiu o que ela quer ser e nem o que ela quer tocar. Apesar de ser muito prazeroso e muito legal, mas não quer dizer que ela vai ser um violinista. De repente ela começa no violino, mas ela termina como um pianista. Ela continua ali e vai pro piano e vai pra bateria. Mas isso é muito difícil de você definir. Por isso que existe a musicalização infantil. Porque você apresenta para a criança o piano, o violino, a bateria, o canto, o chocalho, o tambor, o xilofone, o reco-reco, o triângulo. E você mostra aquele universo infinito da música. E aí ele fala assim, e agora? A criança, né? E agora, o que eu vou tocar? Ferrou. E Cris, a partir daí vocês conseguem orientar os pais qual que seria o melhor instrumento para aquela criança, pelo perfil daquela criança? Ou vocês deixam muito, muito solto ou seguem a orientação que os pais querem de vocês? Isso que você está falando é muito bacana. Tem uma criança na casa do Musicalizando, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre a casa. Isso, ela tem 4 anos de idade. Se eu mostrar um vídeo para vocês vão ficar assim, né? Não acredito que ele toca triângulo desse jeito. É impressionante o jeito que ele toca triângulo. Quando ele chegou lá na casa do Musicalizando, aí o pessoal, Cris, você precisa ver. O que eu preciso ver, gente? Não, você precisa ver. Não, vem aqui. E aí ele começou... Aí, como assim? Aí eu pergunto, o pai é músico? Não. A mãe é musicista? Não. Nem os pais sabem responder da onde é que veio essa musicalidade toda. Não sabe. Tá. Então, mas o fato deles proporcionarem para o filho deles o acesso e o aprofundamento na música, isso é incrível. Então, eu acho que o pai e a mãe, primeiro os pais, têm que vir abertos, assim, com o coração aberto, para entender que esse é o momento da criança, do desenvolvimento dela, como musicista, como músico, como cantor, como instrumentista, e aí ela vai se descobrir nesse universo infinito. Então, é dela. Dê a oportunidade, crie a oportunidade, e aí a criança ela vai se descobrindo. E, de repente, o próprio, o próprio professor ali, o educador, enfim, quem está ali, vai falando para os pais, né? Olha,
ela tem aqui... Porque, assim, criança baterista, pra mim baterista já pra mim é o suprassumo. Porque você ter coordenação em tudo ali, pra mim já... Cantora é fichinha perto. Mas, quando a própria criança tá desenvolvendo ali, eu acredito que o professor mesmo tá falando ali com os pais, né? Olha, vem dar uma olhada nisso aqui. Vem dar uma olhada nessa aula. Então, ela mesmo vai... puxando ali, vai, né? Como a cantora que vai cantando de pequeno. Eu falo ali aqui como cantora, mas você, né? A Bia que ouve também, a gente sabe disso. Tem a criança que ela vai com certeza ali para aula para desenvolver e tem outra que não vai saber nada, mas tem outra que a gente estava falando aqui de percepção musical, né, de ouvir o ar condicionado, não sei o quê. Essa aula para mim você podia 10 em tudo. Exato. Porque, assim, era muito nítido, mas pra mim eu nasci com isso. Tem criança que vai ter que desenvolver. Dom, seria o dom da criança. Eu não sei se então. a gente chama muito de dom, mas é algo que dá pra você aprender, só que você vai ter mais facilidade se você nasce. Aprendível, então. A gente consegue aprender. É como a comunicação. Tem pessoas que vão estudar, tem outras que já nascem. A gente aqui, se eu deixar, vejo a gente pelo vai esporte, conversar. né? Na escola, então... A criança vai para diversos esportes, porque a escola proporciona esse saber, né? Esse conhecimento de diversos esportes. E tem um ou outro que realmente é acima da média naquele esporte e já veio com isso. Eu, por exemplo, vim já veio com de isso. banco. Eu sempre fui do banco. O esporte do banco. Do banco. Banco de reserva. Banco de reserva. Eu gostava... Olha, todo. Você podia colocar que eu fazia muito bem ali. Mas eu acho que você ficava cantando no banco de reserva. Eu ficava cantando lá no banco. Eu era do... você era da torcida organizada. Team leaders. Viu como tinha? Porque, tá vendo? Tinha. Porque, assim, é natural. O pai vai percebendo, né? E é legal a gente estar falando aqui de uma forma descontraída, né? Para as babás, para os pais. Porque vocês mesmos vão percebendo. E é legal para trazer tanto aquilo que a criança já tem uma desenvoltura, porque daí todo final de ano tem uma apresentação, e esteja presente, né? A babá tá ali com a criança, vamos ensaiar, vamos fazer junto. A babá às vezes não sabe nem cantar, mas vamos junto, pega a letra. Porque isso é todo... Eu acredito que a arte, a música, ela traz isso. É o aproximar as pessoas, exatamente, né? Então, vamos percebendo aos poucos onde cada um é melhor e só vai crescendo, eu acho né? Que essa questão de você identificar, ela é muito bacana, ela é muito importante. Você identificar o talento, você identificar ali a aptidão daquela criança, ou mesmo que você não identifique, que não fique tão evidente para você, mas que você dê ferramentas para que ela se desenvolva. Para que ela consiga... É esporte, é dança, é balé, é pintura, é música, é teatro. A gente não sabe, porque existem vários pontos de interrogação aí. Mas a partir do momento que eu abro essa oportunidade, esse leque de oportunidade, de opções para que a criança se desenvolva, isso desde os bebês. Desde os bebês. Então, é um som de um instrumento, é um contar história, é um cantar... É uma pintura. Eu vou pintar aqui, ó. Olha aqui, eu tô pintando. Essa é a cor de rosa, olha só. Vamos pintar essa casinha agora. Olha que legal. Então, você trabalha o visual da criança. Perfeito. Então, tudo isso você está desenvolvendo, você está proporcionando o desenvolvimento da criança para que ela, aos poucos, vá descobrindo o mundo que espera. Ótimo. Cris, mais uma pergunta aqui. Tá liberada. Pode perguntar. É muito bacana esse tema. Eu fico bem com brilho nos olhos, eu gosto muito. Uma babá, vamos voltar para as babás em casa. Depois eu queria que você falasse um pouco da Musicalizando, como que é lá dentro, como vocês trabalham nas escolas. Mas tem então a babá que cuida das crianças lá, desde bebezinho. Qual que é a sua sugestão para diariamente inserir a música no ambiente de desenvolvimento da criança? Porque muitas profissionais, a gente trouxe fisioterapeuta aqui, que falou da criança ir para o chão, e rolar de um lado, rolar do outro, tocar com os pés em formas e texturas diferentes. Sensorial. E a gente falou do desenvolvimento infantil, dos exercícios infantis que a gente faz até a criança engatinhar, andar. E que a gente conseguiria inserir nesse contexto, quando a gente tem lá 40 minutos, 1 horinha, desde o bebezinho que a gente está desenvolvendo ali no tapetinho. Sim. Como que a gente inseriria... Tem um tempo adequado, um tempo ideal que a gente diariamente
precisa utilizar, ou seria o ideal para utilizar da música com esse bebê? Se você falar em termos de tempo, ele, dentro de um ambiente de uma residência com a babá, por exemplo, a gente pode selecionar 30 minutinhos, 20 minutos por dia. E é importante que a babá, né, que ela tenha ali alguns elementos, algumas ferramentas para trabalhar com essa criança, né, com esse bebê. Então, assim, eu tenho um triângulo, eu tenho um chocalho, eu tenho um tamborzinho, eu tenho ali um xilofone. Tá. São instrumentos simples, são instrumentos atrativos, com sons atrativos, para que você trabalhe com a criança assim, o tato é a sintonia, não, perdeu, sintonia a palavra agora. Vai indo que a gente Enfim. Vai que a gente vai chega. cantando, Vamos fazendo o ritmo. Então, vai. Esqueci aqui a palavra. Mas assim, sonorização. o pegar mesmo, pegar. né? Tatear. A fina, né? A grossa, enfim, para que a das criança texturas. exatamente, Tá. para que ela pegue o triângulo, para que ela pegue o Perfeito. chocalho, Eu acho que ele tava fazendo né? uma aula com a gente, para ver se a gente ia saber falar. Falou, não. Aí a gente, textura. Não, Então, assim, mas chegamos. isso é legal. Ele tá porque- testando, gente. porque- Eu acho que foi uma aula isso Então aqui. vamos lá, vamos fazer um som junto aqui. Vamos lá. Então, assim, eu acho que isso é importante. Tá. A coordenação fina e a coordenação grossa serem aí trabalhadas com esses elementos, com essas ferramentas. Então, legal. ela pega o chocalho e balança. Uma coisa que é muito legal, que a gente costuma fazer, eu tô com o chocalho aqui e o bebezinho tá deitadinho. Então, eu vou para um lado. E ele vai seguindo o som. Então ele vai, opa, o som tá indo para lá. Opa, o som tá vindo para cá. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então se você entrega para ele um chocalho levinho e tal, e vamos chacoalhar. E você tá trabalhando a coordenação motora. Excelente. Você tá trabalhando a Ótimo. psicomotricidade Então tem um dela. kit, sim, Sim. um kit musicalizando, Sim. para que essa profissional já consiga, desde os Exato. primeiros dias do bebê, incentivar essa criança na música, é aí, isso? exatamente. Porque eu Ótimo. acho que isso é importante. Dentro Tá. de casa ela pode fazer. E o cantar. E o cantar. Assim, quando a gente fala do cantar, ele é muito importante porque ele desenvolve muito a linguagem, ele desenvolve a questão auditiva, a sonoridade das palavras, as melodias. Então, Tá. eu canto... Isso é muito legal. Legal. Porque você consegue trabalhar e você consegue fazer com que a criança se atente ao som, às notas que sobem, às notas que descem. E isso é encantador para a criança, que não está habituada a ouvir esses tipos de sons, de notas. Não estou dizendo que ela tem que cantar afinada ou coisa assim do tipo, mas o fato dela simplesmente ali vocalizar algumas palavras ou cantar algumas canções que com certeza fez parte da infância dela, vai fazer muita diferença nesse dia a dia da criança. Excelente. Tem o momento da cantoria. Tá. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos! E aí vamos cantar. Esse é o momento da cantoria. Esses 30 minutos, eu separo o momento da cantoria, eu separo ali o momento dos instrumentos musicais e eu separo o momento do relaxamento. Como que seria o Usando a relaxamento? música. Então, é sensorial. Então, vamos lá. Ombrinho. Toca no ombrinho do neném. Toca no pezinho do neném. Aê! Toca no joelho. Toca na barriga. Toca no ombrinho do neném. Então, isso tudo é muito legal. O tom de voz muito suave, leve, nada agressivo, para que a criança não se assuste. Ótimo. Então, esses comandos, essa forma de despertar na criança, tanto a parte motora, a parte visual, porque ela vê o instrumento, e a questão auditiva, vai fazer muita diferença no dia a dia dela. Perfeito. Eu não sei se vocês já perceberam, na internet postam muito, né? Quando ou a mãe é cantora, ou mostra um vídeo pro bebê e o bebê começa a chorar. Exato. Então, a gente tá falando aqui da música não só como um estudo, mas como essa questão da vida mesmo do bebê. Quando você falou assim, algumas músicas nos remetem a memórias, até positivas ou Sim. negativas. Muitos estudos falam até, Bia, que a gente, quando tá em determinada energia ali, a gente tá para baixo, que a gente não ouça, porque a tendência da pessoa é sempre o
contrário, né? Aconteceu alguma coisa de triste, eu vou ouvir essa música pra ficar na bad, pra ficar chorando. Não, é o contrário. Sim. E realmente muda. Porque nos estudos mesmo, eles indicam isso, que a energia, ela é outra. Exato. Então, quando você coloca aquele estilo de música em que vai falar de coisas boas, vai trazer algo mais... Até a gente fala muito, né, do agudo e do grave, as notas que puxam muito para baixo e para cima. Então, tudo isso é estudado para que venha trazer emoções para aquelas crianças e para até adultos. Então, a gente está falando de um ambiente de crescimento mesmo, não só de estudo, né? É isso mesmo. Mas emoções, de trazer muitas coisas boas para as crianças, né? Exatamente. Assim, eu acho que a música, ela tem um poder tão incrível, mas tão incrível, que é algo que, se a gente ouve, ela mexe com... Só o fato dela mexer com o nosso corpo... Já percebeu, assim, se você tá numa festa, e tá rolando uma música, qual é a sua tendência? É mexer o corpo, bater o pezinho no chão, né? É isso. Ninguém tocou em você, ninguém tá balançando em você. Se isso acontece conosco, que somos mais, assim, conscientes, mais entendidos do que tá acontecendo, imagina com um bebê. As sensações que isso deve proporcionar no bebê. As sensações, sabe, aquela coisa de olha que legal, chegou, olha aí, olha o som do piano, vamos ouvir o som do piano. Gente, vocês estão ouvindo esse som incrível, som agudo, olha só, o som agudo. Agora o som grave, a gente faz uma cara de bravo, e o som agudo a gente faz uma cara de feliz. Então, isso é legal, você trabalha a expressão. Você trabalha a articulação, você trabalha gestos, você trabalha o corpo. Perfeito. E isso a música pode te oferecer. É fantástico. Cris, quando você fala da Musicalizando Kids, qual que é o principal papel aí? Como que... vamos agora voltar para o começo, né? Começar agora, né? Introduzindo a sua empresa. Qual que é o principal papel da empresa com os pais, com as crianças? E também, já partindo para outra pergunta junto com essa, as profissionais que estão aí ouvindo a gente, de que forma elas conseguiriam ter acesso a algum conteúdo de vocês? Para quem tiver mais interesse realmente em se profissionalizar um pouco mais, para atender melhor essa criança, porque a gente está falando de profissionais de alta performance que querem realmente se aprofundar mais nos conteúdos para oferecer um trabalho ainda melhor para essa criança e para os pais. Musicalizando Kids, mais o que vocês ofereceriam para essas profissionais hoje? Olha só, Musicalizando Kids é uma casa, né? Nós somos uma empresa especializada realmente em musicalização, música só para crianças. Nós atendemos escolas particulares com a musicalização, com educadores treinados, capacitados para que atuem dentro das escolas, desde a educação infantil até o Fundamental 1 e 2. Tá? Isso na grade da escola mesmo. E além do mais, a gente tem a Casa do Musicalizando, que é a casa é uma escola de música que é um xodozinho nosso, que é uma escola de música só para criança. Então, a gente sabe que tem ali escolas que atendem a criança, mas também adultos, enfim, mas nós atendemos somente crianças. Então, todo o ambiente, toda a estrutura foi pensada para atender a criança e a família. Então, nós chamamos de Casa do Musicalizando Kids, que é a primeira escola de música no ABC só para crianças. Então, nós estamos em São Bernardo do Campo. Então, a gente atende lá desde a gestante até crianças até 14, 15 anos de idade. Com aulas de violino, bateria, percussão, musicalização, coral. Nós temos um coral, gente, formado por crianças que é incrível, incrível. E aí, a gente estava falando da questão da sonoridade. Nós temos uma criança nesse coral de 4 anos de idade. E aí, assim, nós cantamos músicas em inglês. E assim, mas, eu não leio, eu não sei falar. Eu falo, não, você vai aprender ouvindo as palavras. E ela canta incrivelmente. E detalhe, gente, a gente tem um repertório hoje de 10 músicas aproximadamente, e todas as crianças com as canções decoradas.
Todas. Nós trabalhamos essa questão da memorização. E isso é muito legal, é muito bacana. Fantástico. Então, assim que vocês tiverem que quiser saber mais, enfim, né, procura o nosso Instagram aí. E falando sobre a questão das babás, Tá. nós temos dentro do Musicalizando cursos não só para pedagogos e professores, mas também para pessoas que querem aprender como trabalhar a musicalização na criança. Como eu realmente o que eu devo fazer com a musicalização? De que forma eu tenho que atuar? O que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas? Então, a gente dá esse curso dentro do Musicalizando para essas pessoas que são pedagogos, professores, psicólogos, enfim, terapeutas, babás, enfim, todos que queiram realmente aprender a usar a música no seu dia a dia, nesse processo de desenvolvimento da criança, de aprendizagem e tudo mais. Então, assim, nós estamos abertos para que a pessoa venha, nos procure, e aí a gente monta uma turma para fazer ali esse trabalho junto com esse profissional. Excelente. Muito Meninas, legal. meninos, prestem atenção no que o Cris falou. Super legal. Você que quer não sair só do básico, que o Cris já falou, olha, pode começar assim, pode comprar um kit com chocalho, com triângulo, com tamborzinho, e também pode entender um pouquinho mais para ir além no desenvolvimento da criança que você cuida. Então, só procurar @musicalizandokids e vocês têm todas as informações, inclusive para desenvolvimento de vocês. Estamos chegando próximo do fim. É sempre assim. Com muita animação aqui, a energia, a energia a mil. Cris, tem mais algum ponto que a gente deixou de te perguntar aqui que você gostaria de passar para a gente ou deixar como dica para as profissionais, para os pais, né, que também ouvem a gente aqui? Algum ponto que você fala, putz, esse daqui eu acho que vale a pena ressaltar aqui no finalzinho do nosso encontro? Sim. A questão das crianças com deficiência mesmo. Tá. Autismo, Down, TDAH, dislexia, enfim, né? Do modo geral. E acho que hoje é um dos maiores desafios da educação, né? Para nós é saber lidar, é saber como trabalhar determinadas questões, seja a questão escrita, a leitura, até motora, a fala, né? Então, isso é importante falar, porque a música, ela auxilia muito. Eu tinha um aluno, ele tem, né? Na época que eu dava aula para ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Ele era autista, né? Autista. E aí, só que ele tinha uma musicalidade impressionante. Eu falava, canta dó, ele cantava o dó. Que nota é essa? É o ré. Que nota é essa? É o mi. Que nota é essa? É o fá. Que nota é essa? É o sol. Ele falava todas. Ele já tinha um ouvido absoluto, praticamente. E isso era algo que foi descoberto. Por quê? Porque ele estava inserido na música. Porque ele tinha aula de música. Então, uma das maneiras, e é por isso que eu digo que é muito importante a criança ter o acesso à música para que ela se desenvolva na sua totalidade. Como eu disse no início, a música, ela tem o poder de mexer com partes do cérebro que outras atividades não têm. Então, a música sempre muito presente. Eu coloco música, eu danço. Eu coloco música, eu toco, eu bato no corpo. Então, é importante que a criança, independente da deficiência que ela tenha, ela consiga ter acesso à música, tá? De uma forma ou de outra, para que ela consiga se desenvolver, para que ela encontre na música uma forma dela desenvolver bater palma, ou bater o pé no chão, ou bater no peito, ou estralar os dedos. Isso é incrível. Ou futuramente se desenvolver como um líder numa empresa, porque são todas essas competências que a música ativa dentro da gente, que vai também nos transformar como seres diferenciados em diversas áreas onde a gente atuar, onde essa criança atuar futuramente. Então, ela realmente traz algo diferente para esse ser humano. E ela trabalha muito a questão da concentração, da atenção. Então vamos lá, gente, ó, todo mundo prestando atenção aqui, ó. Toca comigo, ó. Pum, 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 pum. Parou, levanta a mão de novo. Tom, 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 tom. Bate na palma da mão agora. Quero ver, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Vocês estão ouvindo o silêncio?
Então, olha a concentração que vocês acabaram de ter para isso que eu acabei de fazer. Então, é isso. Quando eu faço isso, e aí eu costumo dizer assim, que o mais importante do que aquilo que você faz é da forma que você faz. É isso que vai trazer vida. É isso que vai trazer realmente tudo aquilo, a mensagem vai ser realmente entendida pela forma que você traz e não o que você traz. Isso deixa um bom recado para as meninas que cuidam das crianças, querendo se cobrar de não desenvolvê-los porque não tem o dom ou o conhecimento profundo da música. E não precisa ter. É isso aí. Então, é isso que a gente vem falando. Não precisa ter. Precisa ter a boa vontade e a energia para fazer acontecer. Porque, mesmo. Na verdade, você não vai estar educando aquela criança no sentido de como profissional. Você está ali, a sua profissão ali é sendo babá. Mas que essa agenda, né, Bia, que você fala muito, faça uma agenda, o que você vai fazer com a criança no dia, né? A hora do almoço, a rotina e tudo. Que você consiga, com todos esses profissionais que a gente tem trazido aqui no mundo das babás, inserir para essas crianças um dia a dia gostoso e que você goste. Porque é o que ele está falando aqui, é a intenção como você faz, né? Quando você, sabe, se prepara ali, faz tudo, mas com a intenção, com o amor, e é lindo, né? E é um adicional para você se tornar uma profissional diferenciada. Sim, que com certeza o retorno também aqui, vem, né? Todos os temas que a gente vem trazendo, seja da competência técnica para a função de babá e enfermeira, que realmente precisa saber do desenvolvimento infantil, desenvolvimento da audição, da visão. Depois vocês precisam saber, sim, sobre aleitamento materno, sobre recém-nascido, sobre desenvolvimento na fase escolar. Tudo isso são competências técnicas. E o que a gente traz aqui, além disso, são as competências comportamentais que você aí, agregando na sua caixinha aqui, você tem sim uma diferença, você é vista sim diferente no seu mercado de trabalho. Óbvio que, consequentemente, vai interferir também no seu salário, né? Mas não que seja a primeira causa, mas sim você fazer por você, porque fazendo por você, o outro vai se beneficiar também. Sim. E, Cris, estamos aí no fim do nosso encontro. Espero poder conhecer Musicalizando, porque eu fiquei muito contagiada aqui com tudo que você falou. E queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade e pela alegria que você trouxe aqui no nosso estúdio hoje. Isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós do Musicalizando Kids, nós agradecemos demais essa oportunidade de poder compartilhar com as babás, com as pessoas, com a sua família, enfim, né? Um pouco do nosso conhecimento, mostrar um pouco do quanto é importante a música inserida na família. Isso. Eu digo na família porque é da família mesmo. Então, quando a família, o pai, a mãe, a babá, o tio, a tia, o vô, a avó, todo mundo tem música ali no meio de todo mundo, isso faz muita diferença. Perfeito. Então, faça do seu ambiente um ambiente musical, um ambiente rico em música, porque isso com certeza vai fazer uma grande diferença no desenvolvimento do seu filho. Excelente. E sigam a gente, né? Então, deixa o seu Instagram, por favor, Cris. Vamos lá, gente. Nosso Instagram é @musicalizandokids. Isso mesmo, @musicalizandokids. Segue a gente lá. Conheça todo o nosso trabalho. A gente sempre costuma colocar alguns vídeos, dicas, ideias, sugestões. E aí fica para as babás também o convite, né, para nos procurar. Perfeito. E fazer aí esse curso conosco de musicalização infantil, desde os bebês até os maiores. Como que eu trabalho, como que eu faço, enfim. Né? Então, quem sabe aí a gente montar um grupo online com o Cris. Nossa, seria um prazer. Vocês profissionais, para que vocês possam também ter aí no ambiente de trabalho de vocês, o Cris do outro lado da telinha mostrando para vocês qual é a melhor forma de desenvolver as crianças. Deixo aí talvez uma dica aí para futuramente talvez um voucher, quem sabe, montar um grupo com o Cris, que seria super bacana para você aí, profissional. Sim, Débora, você quer deixar o seu Insta para o pessoal que gostaria de te acompanhar um pouco mais, que estão muito curiosos aí da sua vida. Então, se você quiser deixar o seu contato... Então, se você quiser saber da minha vida, Débora no canto dela. Porque no meu canto eu sempre estou falando aí com muita gente legal e sempre aqui no mundo das babás. Você sempre vai me ver por aqui.
E para você que quer acompanhar todos os nossos podcasts, estamos no YouTube, @BiaGrecoBabyCare. E também no Instagram, @BiaGrecoBabyCare. E também no TikTok, BiaGrecoBabyCare. Olha que diferente. Ela já tá divulgando mais da vida dela do que eu. Exatamente. Então acompanha a Isso aí. gente. E também no Spotify, todos os nossos podcasts estão lá. Não tem saída para você aí. Qualquer uma das ferramentas das redes sociais que você entrar, você vai encontrar a gente lá. Agradeço ao Cris pela presença, a Débora por estar Obrigado. aqui comigo Obrigada, mais uma Bia. vez. E vamos dizer tchau ali pro Matheus, que está no... Já tá mandando a gente embora. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.